um assunto importantíssimo. Nós estamos falando nesses dias sobre vida cristã, e nesses dias nós começamos a falar de algumas coisas importantíssimas no seu crescimento espiritual, para a sua vida cristã. Semana passada eu falei sobre a importância da palavra na sua vida cristã. Você tem que dar importância à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que produz mudança e transformação dentro de você, no seu coração. Sem a palavra não tem como você crescer espiritualmente. Sem a palavra de Deus não tem mudança na sua vida. Se você não tiver intimidade com a palavra, as coisas não vão mudar na sua vida. Você vai viver uma falsa vida cristã se você não se envolver com a palavra de Deus, se você não usar a palavra de Deus ao seu favor. Você tem que aprender a usar a palavra de Deus ao seu favor. Deus fala conosco de várias formas, mas a forma mais comum de Deus falar conosco é através da palavra. Se você não tem intimidade com a palavra, você está impedindo Deus de falar com você. Amém? Amém. E hoje eu quero falar sobre a segunda disciplina, que é importantíssima para o seu crescimento espiritual. Semana passada eu dei uma palhinha aqui, falei um pouquinho sobre a oração. Hoje eu quero falar sobre a importância da oração na sua vida espiritual. Se você não entender o que é oração, você não vai crescer espiritualmente. Você precisa entender o que é oração para você praticar a oração, para você viver. Essa semana eu estava conversando com um irmão novo convertido, estava ensinando ele a orar. E eu estava falando para ele, olha, oração é você falar com Deus. Oração não tem fim. Muitas vezes nós temos uma visão religiosa da oração. E até lá no podcast, quarta-feira eu fui fazer um podcast, participei de um podcast. Você assiste lá, irmão, assiste lá, deixa seu comentário lá. E assim que eu terminei, eu falei um pouquinho sobre oração, mas falei bem pouca coisa lá sobre oração. Depois uma pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, um irmão de outra igreja, um cliente meu lá, ele estava ouvindo o podcast. Aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: obrigado por essa palavra que você falou no podcast sobre oração. Esclareceu muito para mim, eu estava precisando ouvir isso. E eu vou começar a praticar essas pequenas orações que você falou. Eu precisava ouvir isso para melhorar a minha vida de oração. Olha que coisa poderosa. Glória a Deus. Então, olha só. Primeiro você precisa entender o que é oração. Porque muitas vezes nós temos uma visão religiosa do que é oração. E se você tiver uma visão religiosa do que é oração, você nunca vai desenvolver na sua vida uma vida de oração. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus falando sobre a oração, e aqui Jesus ele cita alguns tipos de oração. Olha o que ele diz aí: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Então é aqui Jesus está falando sobre pelo menos 3 tipos de oração. São esses 3 tipos de oração que eu quero ensinar a você. Existem vários tipos de oração, várias maneiras de você orar, mas existem 3 orações que você precisa desenvolver na sua vida. São 3 tipos de orações importantíssimas que você precisa desenvolver na sua vida. Mas primeiro eu quero falar o que é oração. Oração é se relacionar com Deus. A maneira que Deus escolheu para que você pudesse se relacionar com Ele é através da oração. Oração é a chave do sobrenatural. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida só vai vir através da oração. Por isso que ela é importante. Oração é a maneira de trazer as coisas que não existem à existência. Então você só vai trazer na sua vida as coisas que você ainda não alcançou, aquilo que você quer,
isso não tem condição, de uma maneira natural de acontecer, de trazer, de existir na sua vida, você vai trazer isso através da oração. Oração é depender de Deus. Quando eu oro, eu estou dependendo de Deus. Oração é chamar a Deus para o jogo da sua vida. Quando você ora, você está chamando Deus para agir na sua vida. Você está chamando Deus para ser participante da sua vida. Quando você não ora, você está conduzindo a sua vida sozinho. Isso é um perigo. Quando você não ora, é você quem está conduzindo a sua vida. Agora, quando você ora, não, você está falando: Senhor, intervém. Senhor, age. Senhor, seja participante da minha vida. Então, a oração é você chamar Deus para a sua vida, você participante. Oração é trazer o céu na terra. Quando eu oro, eu toco o céu. Quando eu toco o céu desce sobre a minha vida. Como é que nós tocamos o céu, irmãos? Através da oração. Através da oração é que você traz o céu sobre a sua vida. Oração é poder de Deus a seu favor. Quando você ora, você está trazendo o favor de Deus sobre a sua vida. Oração é a arma mais poderosa que existe. Olha para o seu irmão e fala para ele: oração é a arma mais poderosa que existe. Olha aqui para mim. Deus, ele não está em guerra com o diabo. Vou repetir para você. Deus, ele não está em guerra com o diabo. O diabo já perdeu para Deus. Quem está em guerra com o diabo? Fala, eu. Nós estamos em guerra com o diabo. Eu e você. O diabo não luta com Deus. É desproporcional. O diabo lutar com Deus não tem nem condição. O diabo é criatura. Foi Deus quem criou, quem fez o diabo. Não tem como o diabo vencer Deus. O diabo já perdeu, ele já está condenado. A batalha não é contra o diabo, não é contra Deus. A batalha do diabo é contra eu e você. É contra eu e você. Então o diabo, ele luta contra eu e você. E como que nós vencemos o diabo? Através da oração. Agora deixa eu te falar uma coisa para você, guarde bem isso dentro do seu coração. Quando você ora 10%, você vai ter 10% de vitória. Quando você orar 30%, você vai ter 30% de vitória. Quando você ora 50%, você vai ter 50% de vitória. Quando você ora 100%, 100% de vitória você tem. Então deixa eu falar uma coisa: a vitória na sua vida vai de acordo com o seu tempo que você gasta de oração. Como é que você tem orado? Como é que tem sido a sua vida de oração? Eu já começo olhando para você e perguntando para você: como é que tem sido a sua vida de oração? Então olha aqui. Aqui Jesus está falando sobre 3 tipos de oração. O segredo da oração, antes de eu falar sobre os 3 tipos, é importante você entender. Qual que é o segredo para que você tenha as suas orações respondidas? Segredo, anota aí, o segredo para que você tenha as suas orações respondidas é a persistência. O segredo para que você tenha as suas orações respondidas é a persistência. Persista em oração. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: orai sem cessar. Então olha só, a persistência é o segredo da oração. Aqui Jesus, ele está falando: olha, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai se abrir. O que é isso? Persistir. Quando você persiste em oração, a resposta vem. O que é a palavra persistência? A palavra persistência significa não desiste fácil. É uma pessoa esforçada. Persistência significa uma pessoa focada em seus objetivos.
uma pessoa que não se deixa abalar, uma pessoa que vai até o fim. É um desejo profundo de conquista. Então, por que muitas vezes o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque não pedimos direito, porque não sabemos pedir. Quando você faz uma oração e você não obtém resposta, não é culpa do Senhor. Muitas vezes as orações que você faz e não obtém resposta é porque está faltando o segredo da oração, que é a persistência. Você quer orar uma vez, duas vezes, três vezes, já quer que aconteça, mas Deus está falando para você persistir. Muitas vezes você vai ter que orar por um tempo para que as coisas aconteçam. Muitas vezes você vai ter que insistir. Então aqui eu quero entrar nessa parte. Existem 3 tipos de oração. E aqui Jesus, 3 níveis, melhor dizendo, 3 níveis de oração. E aqui Jesus está falando sobre os 3 níveis. Primeiro, pedir. É o primeiro nível da oração, aonde você vai diante de Deus pedir. Você pede. Tem gente que pede 1, 2, 3 vezes, na terceira, na quarta vez, ele já esqueceu. Aquilo que ele está pedindo não é tão importante. Não é tão importante, porque no meio do caminho ele desistiu. Então, se não é importante para você, para Deus também não vai ser. Se você pede 1, 2, 3 vezes e depois você desiste de pedir, aquilo não é importante, porque se é importante você vai insistir. E Deus está falando, olha, pede, porque todo aquele que pede, recebe. Pede, porque vai o que? Ser-vos-á dado. Volta aí o versículo aí, tá? Para frente, né? 7, 8, né? Vê o 8 aí. Pois todo o que pede, o que acontece? Por que tem coisas na sua vida que você não recebe? Porque também você não pede. Tem muitas pessoas que, ao invés de eles buscarem oração e pedir ao Senhor, eles ficam tentando arrumar jeito de adquirir determinadas coisas. Então, eu quero alguma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para o meu marido, eu vou pedir para o meu patrão, vou pedir para o meu irmão, eu vou pedir para o meu pai, para a minha mãe, eu vou no banco pegar emprestado, ou eu vou comentar com alguma pessoa. Então, ele vai buscar 1001 ajuda em 1001 lugar, mas um lugar mais importante que ele devia ir buscar era em Deus em oração. Mas ele não vai. E porque ele não pede, também não recebe. Quantas vezes você faz isso? Você quer alguma coisa e você vai buscar em pessoas, não em Deus. Mas isso é pecado, isso é errado. Correto deveria ser todas as coisas na sua vida, todas as suas vontades, seus desejos, suas necessidades. A Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor. Então você deveria pedir primeiro a Deus. Depois que você pedir, vai acontecer na sua vida. Então não, primeiro nós queremos resolver por nós mesmos. Deixamos a oração em último plano nas nossas vidas. Então é importante o pedir, é importante. É uma oração que Jesus nos instiga, que Jesus nos manda fazer. A oração do pedir. Olha, pede, porque todo aquele que pede vai receber. Outra coisa, o pedir então é uma oração normal. Todos os dias você pede. Eu sei que você pede todos os dias. Quando você levanta, você já levanta pedindo. O crente ele é pedinte. Ele pede, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minhas finanças, abençoa meu lar, guarda minha família, guarda meu marido, guarda minha esposa, guarda minha casa, Senhor, abençoa. Isso é pedir. Mas esse pedir é a oração mais simples. É a oração mais rasa. É a oração que você faz todos os dias. E tem coisas que você muitas vezes até esquece de pedir. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. João 5, 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aí. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui é importante você entender uma coisa. Aqui a Bíblia está falando que nós devemos pedir, e o que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Então deixa eu te falar uma coisa.
tem a vontade permissiva e tem a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva é que Deus vai permitir algumas coisas, que algumas coisas aconteçam na sua vida. Por exemplo, tribulação. Tribulação é uma coisa que ninguém gosta. Eu não gosto de tribulação. Você gosta? Quem gosta de tribulação aqui? Passar dificuldades, problemas, tribulação, ninguém gosta. Mas, muitas vezes, a vontade de Deus é da vontade dele permitir que nós passamos. Não que Deus gosta que eu e você passe tribulação, mas a tribulação ela vai gerar em nós algumas coisas. Tem gente que a tribulação não gera nada na vida dele. Ao invés de gerar alguma coisa que vai mudar ele para melhor, gera o contrário, vai gerar, por exemplo, tem gente que a tribulação gera murmuração, começa a murmurar, e aí Deus vai apertar. Fala para o seu irmão assim, se você murmurar, Deus vai apertar. Quanto mais você murmurar, mais Deus vai apertar, porque Deus quer livrar você da murmuração. Então, Deus permite com que algumas coisas aconteçam na nossa vida, olha aqui, presta atenção, para que eu e você possamos alinhar nossa vida de oração. Se você não está acostumado a orar, eu quero dizer que você é filho de Deus. Eu quero dizer que você é abençoado por Deus. Quer dizer que Deus sempre quer o melhor para você. Mas Deus vai permitir determinadas coisas na sua vida para melhorar você também. Crente, filho, não vou falar crente, vou falar filho desobediente, ele tem que passar por correção. Sim ou não? Sim. Filho desobediente tem que passar por correção. Ele vai tomar as palmadas de Deus. E a maneira de Deus trabalhar na vida de filhos desobedientes é tribulação. Quando Deus permite. Porque na tribulação, quando o negócio aperta o calo, você não consegue arrumar ajuda de canto nenhum, aí você corre para Deus. E com isso Deus quer mostrar algumas coisas para você. Então Deus permite. Tem a vontade soberana, que é aquilo que Deus quer que realmente que vai acontecer na sua vida. Então quando você ora segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer acontecer. Deus vai liberar sobre a sua vida. Agora, as promessas só se cumprem na nossa vida através de oração. Então tem promessas que Deus tem para você. Amém. Tem coisas boas que Deus vai fazer na sua vida. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Tem coisas boas que Deus quer liberar sobre você, sobre a sua vida. Mas isso só vai acontecer através da oração. Se você não orar, não tem como você receber. Então olha só, Deus às vezes se esconde para testar o nosso coração e desejo pelo cumprimento das suas promessas. Às vezes Deus vai testar o seu coração. Deus vai se calar. Quantos aqui já experimentou assim? Está num tempo difícil você orar? Eu estou experimentando esses dias. Um momento difícil, está orando, está clamando, está pedindo. Deus está calado. Em determinadas coisas Deus se cala. Por que Deus se cala? Porque Deus quer ver sua vontade. E aí eu entro no segundo tipo de oração, que é o clamor. Volta lá no capítulo, versículo anterior lá, em Mateus capítulo 7, versículo 8, 7 e 8. O segundo tipo de oração é o clamor. O que é o clamor? Olha só, volta aí no versículo 7 aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O clamor é uma busca. O clamor, o que significa a palavra clamor? A palavra clamor significa gritar, implorar, reclamar, protestar, chamar, pedir insistentemente, exigir, um desejo profundo. Eu costumo dizer que clamor é um desejo profundo, não se conformar. Então tem coisas na sua vida que você precisa ir para o segundo tipo de oração. Quando só o pedir não está resolvendo na sua vida, você tem que experimentar o segundo tipo de oração. Amém. O segundo tipo de oração é o clamor. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aqui todo mundo sabe de cor esse versículo, né? Sabe de cor já, né? Clama a mim e o quê?
anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! Quieto hoje, pelo amor de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. 33, 3. Vamos lá, olha aí. Vamos lá. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Esse é o segundo tipo de oração que você tem que praticar. Olha aqui, deixa eu te falar. Deus vai levar você a praticar esses 3 tipos de oração. Amém. Querendo você ou não. Querendo você ou não, Deus vai levar você a praticar esses 3 tipos de oração. O que é o clamor? O clamor é um desejo profundo. É quando eu tenho um desejo profundo de que aquilo aconteça na minha vida. Tem gente que quer prosperar. Quantos aqui querem prosperar? Ixi, tem pouca gente aí. Quantos aqui querem ser prósperos? Amém. Agora melhorou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá bom aí o volume? Não estão ouvindo direito. Aumenta só ele alto, né? Só um pouquinho. Eu acho que não estão escutando aí no fundo. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Agora sumiu aqui, ó. Sumiu aqui da frente. Jogou tudo para lá, hein? Amém. Clamor é um desejo profundo. O que a Bíblia diz sobre a oração do clamor? Olha o que diz lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 18. Existe o livro de Lamentações na Bíblia. Eu sabia que tinha um livro com esse nome na Bíblia. Meu Deus do céu, onde que fica Lamentações? Abre lá no Novo Testamento. Estou brincando, mas no Velho Testamento. Não vai procurar Lamentações no Novo Testamento, não. Olha o que diz aí. Lamentações, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz aí. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. E de dia e de noite não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Versículo 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Volta lá. Tá bom, volta no versículo 18. Deixa eu explicar lá o contexto. Aqui o profeta Isaías está falando sobre o cativeiro de Jerusalém. Que Jerusalém estava sendo cativa, estava cativa. E olha só o que ele fala, olha o conselho que ele dá. Ó Jerusalém, clama ao Senhor. Aleluia. Ó muralha da filha de Sião. O que ele está falando aqui? Corram as lágrimas. Olha o que é clamor. Ele está falando, olha só, você tem que clamar ao Senhor. Você, olha só, tem que correr lágrimas dos seus olhos como um ribeiro. De dia e de noite você tem que clamar. Não dê descanso, nem pare de chorar. Olha só o que ele está falando de clamor. Olha no versículo 19 agora. Ele fala, levanta-te e clama de noite. No princípio das leis, ele está falando, hora de madrugada. Ele está falando, olha, derrama como água o seu coração perante o Senhor. O que é isso? Desejo profundo. Ele está falando, olha só, levanta ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome na entrada das suas ruas. Olha só, ele está falando aqui sobre clamor. O que é clamor? É um desejo profundo, de mudança, de transformação, é um desejo de que as coisas aconteçam. Clamor é você chorar diante do Senhor. Quantos aqui já choraram diante do Senhor pela sua vida financeira? Oh meu Deus, faz acontecer a minha vida. Eu quero a tua prosperidade, eu quero a tua saúde, eu quero a paz, eu quero a alegria. Quantas vezes você chorou por alguma coisa nos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você orou de manhã, orou à tarde, orou à noite, levantou de madrugada para clamar por alguma coisa? Mas você quer receber. Você quer receber, você quer. Muitas vezes nós queremos receber sem fazer nada. Muitas vezes nós ficamos bicudos com Deus, crente bicudinho.
fica bicudo com Deus porque as coisas não acontecem na sua vida, mas você nem chegou no nível do clamor ainda. Você nem clamou para que aquilo aconteça na sua vida. Você fica lá que Deus não faz nada na minha vida. Mas nem orar não ora, nem pedir não pede. Não chego nem a clamar, não tem um desejo profundo. Deus quer ver o desejo profundo do seu coração. Amém. Que coisas Aleluia. mudem na sua vida. Deus quer ver até que ponto você vai suportar, até que ponto você vai tolerar, muitas vezes o diabo fazendo de você gato sapato, até que ponto você vai tolerar viver a vida do jeito que você está vivendo, até que ponto você aguenta. O clamor é um desejo profundo de mudança, o clamor é um desejo profundo de um agir de Deus, o clamor é um desejo de intervenção divina na sua vida. Se você não clamar, meu irmão, você nunca vai experimentar a resposta poderosa de Deus em oração. Tem que ter clamor. Então o que é clamor? Clamor é pedir com fé. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Olha só o que diz aí. Olha o que ele diz aí. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Pode passar. Peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que você, pode passar o versículo 7, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Olha só, versículo 8, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não alcança nada do Senhor. O que é um homem de ânimo dobre? É aquele homem, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que fica somente na oração do pedir. Se Deus der, tá bom. Se Deus não der, tá muito bem. Se conforma. Se conforma com a situação. Se você é um crente de ânimo dobre, você nunca vai alcançar nada de Deus. Se você está conformado com a situação, ao invés de você se revoltar com a situação, ao invés de você se revoltar com o problema, você se revolta contra Deus. Uma hora você pede, outra hora você murmura, não pede com fé. Uma hora você quer que Deus faça, outra hora você está reclamando porque Deus ainda não fez. Outra hora você está botando a culpa nas pessoas, botando a culpa na situação, botando a culpa no... Mas e o seu clamor? Onde está o seu clamor? Aonde está o clamor dos filhos de Deus? Aonde está o clamor dos membros da comunidade Ágape de Santo André? Tem que clamar. Clamor é um desejo profundo de mudança. É um desejo profundo de intervenção do céu na sua vida. E ele está falando, olha, se você for uma pessoa cheia de altos e baixos, um dia clama, um mês não clama, um dia pede, 2 meses sem pedir, não vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque isso é incredulidade. Quando você pede 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ainda não viu, parou de clamar, é porque você não está querendo que aconteça, você não acredita que Deus pode fazer. E Deus não vai fazer desse jeito na sua vida. E você tem que ir para o clamor. Então, olha só, clamor é um desejo profundo. Fala para o seu irmão, clamor é um desejo profundo. Clamor é querer que Deus intervenha. Fala para o seu irmão, clamor é querer que Deus intervenha. Sabe, na Bíblia está cheio de personagens que clamaram diante de Deus e tiveram suas orações respondidas. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre clamor. Eu tenho um monte que eu posso ler os dois aqui para você. Olha lá, 1 Samuel capítulo 22, 7, rapidinho. 2 Samuel 22, 7. Olha o que a Bíblia diz aí. 2 Samuel 22, 7. Olha o que a Bíblia aí. Na minha angústia, invoquei. O que é isso? Clamor. Invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu tempo ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Clamor, olha aqui para mim. É a oração que chega aos ouvidos do Senhor. Quando você clama, é porque você tem fé. Quando você insiste, é que você está querendo mesmo que aconteça. Clamor é um desejo profundo, lembra que eu falei? Um desejo profundo de que isso se torne uma realidade na minha vida. Eu pergunto para você nessa noite, o que você quer que se torne realidade na sua vida hoje? Tem alguma coisa que você quer que se torne realidade na sua vida hoje? Você devia estar clamando por isso. Insistentemente, persistir
insistindo até que aconteça. Olha só o que diz aí, Salmo 106, versículo 44. Só esses dois versículos aqui. Salmo 106, 44. Olha o que a Bíblia diz aí. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados. E o quê? E lhes ouviu o clamor. Tem gente que fica angustiado. Não muda nada na vida dele. Crente que as situações, as tribulações, os problemas na vida dele causam angústia, causam tristeza, causam dor. Mas não muda nada, você vai continuar assim. Tem gente que quer que Deus olhe o sentimento dele. Ele quer que Deus chegue e fale assim, mas que nem um pastor, às vezes quando Deus irmãos meio cara amarrado, não está tudo bem? Acontecendo alguma coisa? Tem irmão que acha que Deus vai chegar, o Espírito Santo vai chegar e vai falar para ele, e aí meu filho, por que você está com essa cara? Por que você está desse jeito? Queres que eu te faça alguma coisa? Não, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é crente imaturo demais. Começa a ler os evangelhos, você vai ver que 99,99, 100% das pessoas que receberam de Jesus, elas foram até os pés de Jesus. Elas desejaram receber de Jesus. Elas foram até Jesus. Clamor é o quê? Clamor é você ir aos pés de Jesus. Clamor é você desejo profundo. Todas as pessoas que receberam algo de Jesus, elas foram até Ele. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, Bartimeu, Jairo. Olha só, todos foram até Jesus buscar algo. A mulher Sírio-Fenícia, todos foram até Jesus buscar algo. E você quer que Jesus venha até você, mas você não quer ir até Jesus. Não tem como receber desse jeito. Clamor é um desejo profundo. Clamor é pedir intervenção de Deus na sua vida. Então olha só, Moisés clamou a Jesus, a Deus pela cura de Miriam. Sansão estava morrendo de sede após uma batalha, ele clamou a Deus por água. Olha só, Samuel clamou a Deus para que eles vencessem a guerra. Elias clamou a Deus para ressuscitar o filho da viúva. Pedro clamou a Deus para que não pudesse afundar no meio das águas. Ele clamou por Jesus. Então eu quero dizer para você, o seu clamor, ele vai trazer aquilo que Deus te prometeu. Amém. O seu clamor vai trazer a existência na sua vida daquilo que Deus te prometeu. Então você precisa clamar. Agora, portanto, o que você tem que fazer? Orar com fé. Clamor é orar com fé. Olha para o irmão que está ao seu lado, cutuca ele, fala, não dorme não. Fala para ele, ore com fé. Ore até que aquilo que você pede, olha aqui para mim, ore para que aquilo, até que aquilo que você pede aconteça. Vou repetir, ore para que aquilo que você pede aconteça. Até que aquilo se torne uma realidade na sua vida, você deve orar. Você deve pedir. Seja persistente. Fala para o seu irmão, seja persistente. Vai até o fim. Tenha um desejo profundo. Fala para ele assim, ore todos os dias. Fala para ele assim, coloque seu coração nas promessas. Faça uma lista. Faça uma lista quando você for orar, for clamar. Leve sua lista diante de Deus. Clamor é a oração que funciona. Fala para o seu irmão, clamor é a oração que funciona. Nós clamamos por duas coisas. Hoje eu vou conseguir falar só sobre clamor e pedido. Na semana que vem eu falo sobre súplica. Clamor, nós clamamos por duas coisas. Guarde bem isso aqui. Nós clamamos por um desejo profundo,
ou nós clamamos por necessidades. Então olha aqui, o seu clamor, ele tem que envolver todos os seus desejos. O que você quer muito receber de Deus, você deveria clamar por isso. Ou então, pelas suas necessidades. E eu pergunto para você nessa noite, quais são os seus desejos profundos? Não sei. Você não sabe, você não vai receber. Você tem que colocar, escreva no papel, coloque diante de Deus os seus desejos. Seus desejos que você quer conquistar, você tem que colocar diante de Deus. E também as suas necessidades. Nós estamos acostumados a clamar somente por necessidades. Mas Deus nos mostra que devemos clamar por todos os desejos dos nossos corações. Você deve colocar diante de Deus os desejos do seu coração. Não só as suas necessidades. Também aquilo que você deseja. O que é um desejo profundo? É um sonho. Um sonho. Você deve clamar a Deus pelos seus sonhos. Você deve clamar a Deus por uma promessa. Deus te prometeu alguma coisa? Clame por ela. Deus te prometeu alguma coisa. Deus te prometeu várias coisas. Amém. Tem muitas promessas de Deus para você na palavra. Então essas promessas é a vontade soberana de Deus. Deus já decretou, isso aqui é o que eu vou fazer na sua vida. Tem coisas que já estão decretadas por Deus na sua vida. Agora o que você tem que fazer? Através do clamor, trazer a existência. Clamando. Desejo profundo é o que? É algo forte dentro de você. É o que é forte dentro de você. Vou dar um exemplo meu, testemunho meu, os irmãos sabem. Eu e a Elisângela, por 12 anos, nós tínhamos o desejo de ter filhos. Não conseguimos. Era um desejo forte dentro do nosso coração. Eu e ela, nós clamávamos a Deus todos os dias. Foram 12 anos de clamor. 12 anos de busca. Foram 12 anos em que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Foram 12 anos que nós decretávamos a palavra de Deus todos os dias que eu orava pedindo filho para Deus. Eu declarava: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz da estéril mãe de filho. A tua palavra diz que no meio do teu povo não existe esterilidade. Então, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Em nome de Jesus, eu declaro isso na minha vida. Em nome de Jesus, libera. Enquanto isso não aconteceu, nós não paramos de orar. Demorou 12 anos, mas hoje nós estamos aí há 13 anos desfrutando das bênçãos de Deus. Desfrutando do quê? Um clamor profundo, um desejo profundo. O Senhor nos deu porção dobrada. Nós clamamos por um, Deus nos deu 2, porção dobrada. Somos muito felizes e gratos a Deus por causa disso. E todos os dias nós olhamos para os nossos filhos e nós dizemos: obrigado, Senhor. O Senhor nos ouviu, o Senhor ouviu o nosso clamor. Qual foi a última vez que você olhou para algo que você clamou por Deus, para Deus? Qual é a coisa na sua vida que você pode olhar e falar assim: ó, glória a Deus, Senhor, porque eu clamei e o Senhor me respondeu. Essa experiência de clamor, de obter resposta de oração, é isso que Deus quer para você. Você sabe por que o clamor, quando você clama e recebe, você reconhece, você tem um coração grato. Às vezes eu olho para as dificuldades, para os problemas que às vezes eu tenho que enfrentar, e eu olho para os meus filhos e eu falo: se o Senhor quiser me dar mais nada, não dá, porque o Senhor já satisfez o desejo do meu coração. Então olha só, isso traz o quê? Quando você clama, batei, o que está escrito aí? Batei e a porta vai se abrir, porque aquele que pede, aquele que clama, ele recebe. Amém. Talvez você ainda não recebeu o que você tem desejado, porque o que você tem ainda é só um desejo. Você tem que aprender, guarde bem o que eu vou falar, escreve isso aí. Você tem que aprender a transformar desejo em clamor.
Você tem que aprender a transformar necessidade em clamor. Porque só o desejo não vai acontecer. Só a necessidade também não vai acontecer. Mas quando o desejo e quando a necessidade se transforma em clamor, aí a sua oração é respondida. Aí a sua oração é respondida. Então olha aqui. Você precisa entender uma coisa. Sobre o desejo profundo. Primeiro, você deve clamar a Deus por ele. Você deve tornar o seu desejo profundo conhecido diante de Deus. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? O que você vai fazer a partir de hoje? Fala mais alto. Isso. A partir de hoje, clame. Sabe por quê? Olha o que diz lá no Salmo 10, capítulo 10, 17. Olha só, verso 17. Salmo 10, verso 17. Olha o que diz aí. Olha só, tens ouvido, Senhor, o quê? O desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes dirás. Quando você coloca, olha aqui para mim, quando você coloca o seu desejo profundo diante do Senhor, o Senhor ouve. E o Senhor responde. Desejo transformado em clamor, Deus ouve. Clamor é a oração que Deus ouve. Salmo 20, olha o que diz aí. Salmo 20, versículo 4. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Olha só. Deus vai conceder segundo o desejo do seu coração e vai realizar, olha só, segundo o seu desejo. Mas como que Deus vai realizar se você não fala para Deus? Olha só, Salmo 21, 2, olha o que diz aí. Olha o que ele está falando aí, Salmo 21, 2. Olha o que diz aí. Satisfazeste-lhe o desejo do coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Olha só, Deus satisfaz os desejos do nosso coração, desde que esteja em conformidade com a palavra dele. Mas, primeiro você tem que colocar o seu desejo diante de Deus. Olha só, Salmo 38, versículo 9. Olha só, 38, 9. Na tua presença, Senhor. Olha aqui que nós podemos aprender com Davi. O salmista Davi, olha o que ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, e toda a minha ansiedade não te é oculta. Olha só que tremendo isso aqui. Davi, ele colocava diante de Deus todos os desejos, até mesmo aquilo que deixava ele ansioso, ele colocava diante de Deus. Isso é oração, irmãos. Isso é oração. Oração é você descarregar diante de Deus a sua vida, descarregar diante de Deus o seu coração. Olha só, diante de Deus tem que estar o nosso desejo. Diante de Deus tem que estar a nossa ansiedade. Não pode estar oculta diante de Deus. Você não pode guardar isso para você. Você tem que colocar diante de Deus. E agora, Isaías capítulo 26, versículo 8. Isaías 26, 8. Olha o que diz aí. Também, através dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Olha que interessante que a Bíblia está falando aqui. Ei, a Bíblia está dizendo aqui que o desejo, o nosso desejo, o desejo do nosso coração está na memória de Deus. Quando você clama, olha aqui, quando você clama, Deus guarda o seu clamor. Deus guarda o seu clamor. Deus ouve e Deus guarda na memória dele. O seu clamor não é em vão. O seu clamor, a sua oração de clamor não é em vão. Deus guarda. Por que Deus guarda? Porque Ele responde. Então você precisa entender isso. Que você deve clamar a Deus por seus desejos profundos. Você deve colocar diante de Deus todos os seus desejos.
Segunda coisa que você tem que entender, que Deus realiza os desejos dos nossos corações. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus realiza o desejo do seu coração. Salmo 145, versículo 14, olha o que diz aí. Salmo 145, 14, olha o que a Bíblia diz aí. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Pode passar. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abre a mão e satisfaz a benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor, todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Pode passar. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Pode passar. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Aleluia. Glória a Deus. Deus atende o clamor. Provérbios capítulo 10, versículo 24, olha só. Provérbios 10, 24, olha o que diz aí. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o desejo dos justos, Deus o quê? Cumpre. Olha só. O desejo, o anelo, aquilo que é um desejo profundo. O que é anelo? Desejo profundo. Desejo profundo dos filhos, dos justos, Deus faz o quê? Então olha só, Deus, Ele quer cumprir os desejos dos nossos corações. Olha aí o versículo, Provérbios 13, versículo 4, olha só, 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se faz. O que é isso aqui? O preguiçoso é aquele crente que não clama, que não ora. Não tem oração na vida do crente preguiçoso. Agora, aquele que é diligente, o que é diligente? Aquele que busca, aquele que bate. Está falando que vai acontecer o quê? Ele vai se fartar. Quem descobre o segredo da oração, que é o clamor, ele se farta porque Deus sempre vai responder. Recebeu uma, está buscando outra. Recebeu outra, está buscando outra. Recebeu outra, está buscando outra. Vira uma constante na vida do cristão que entende que ele precisa clamar a Deus por determinadas coisas na sua vida. Então olha só o versículo 12 aí também. Passa aí, versículo 12. Olha o que diz aí. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é o que? É a árvore da vida. Olha só, quando você tem o seu desejo cumprido, isso vai gerar fé, isso vai gerar alegria, isso vai gerar paz, isso vai dar testemunhos, isso vai gerar testemunhos diante de Deus, isso vai trazer coisas maravilhosas. Alegria, paz, isso é o que Deus quer derramar sobre você. Mas você tem que fazer o quê? Clamar. Entenda, Deus realiza os desejos dos nossos corações. O desejo cumprido é a árvore da vida. Olha só. Agora, você precisa tomar cuidado com os seus desejos. Não pode ter desejos malignos dentro de você e você querer orar por isso. Deus não vai responder esse tipo de oração. Tem coisa que é maligna, tem coisa que você quer orar que Deus olha e fala: epa, aí não, por fora, não ajuda, não põe a mão nisso, então tem que tomar cuidado. Então, você precisa entender isso. Primeiro, devemos clamar por nossos desejos mais profundos. Segundo, saiba que Deus realiza os desejos dos nossos corações. Eu vou parar por aqui. Semana que vem eu vou falar sobre o clamor por necessidades e vou falar sobre a oração de súplica. Amém? Então, são 3 níveis de oração. Então, deixa eu ilustrar para você aqui. Primeiro nível de oração, vamos supor que você chegou da porta da casa de Deus. Volta lá para Mateus capítulo 7 lá. Volta lá. Isso. Volta lá. No versículo 7. Isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Então, vamos supor que você vai em oração
E Deus vai fazer você passar por esses 3 níveis de oração: pedir, clamar, suplicar. Olha aqui para mim. Você chegou na porta da casa de Deus. O que é o pedir? É você bater palma. Você vai lá na porta de Deus e você começa a bater palma. Se você está nesse nível e não recebeu, você tem que ir para o segundo nível, que é o bater. Chegar lá na porta de Deus e bate. E bate. Esse é o clamor. O terceiro nível é o nível do desespero. E aí, ao invés de você só bater lá na porta de Deus, você vai gritar: ô, tem alguém em casa? Senhor, abre a porta aí para mim, que eu quero entrar. Senhor, estou aqui na porta, abre aí para mim. São os 3 níveis. Você ficar só ali, ó. Tem muito crente que só fica ali, ó. Não tem ninguém em casa, vai embora. Aí Jesus chega e fala assim: filho, por que você não orou? Não, Senhor, eu orei. Mas quanto tempo você não? Eu fui lá na porta da casa do Senhor, bati palma, ninguém atendeu. Eu fui. Mas por que você não bateu na porta? Se eu tivesse batido na porta, eu tinha ouvido. Porque o clamor, a Bíblia fala que Deus ouve. Quando você bate na porta, o que ele está falando? A porta vai o quê? Abrir. A porta vai se abrir. Buscar e achareis. Batei e a porta vai se abrir. Então você tem que ir. Olha aqui para mim também. Esse versículo ilustra muito. Olha só. Buscai. Tem coisas que você vai pedir e Deus vai te dar. Tem coisas que você vai ter que buscar. Você vai ter que ir mais fundo. Tem coisas que você só vai imaginar, Deus só vai fazer assim, ó, toma, segura aí. Mas tem coisas que você vai ter que ir buscar. Tem coisas que Deus vai mandar pela Shopee. Deus vai mandar entregar lá no seu portão. Tem coisas que Deus vai mandar um entregador, um anjo levar para você. Um anjo vai levar para você, vai entregar. Opa, entrega aqui do céu para você. Nem precisa esperar a entrega do céu chegar lá até você. Coisas que vão chegar até você. Mas tem coisas que Deus fala assim, ó, você vai ter que ir lá no céu buscar. Tem coisas na sua vida que você vai ter que correr para o céu. Vai ter que ir lá tocar no trono da graça. Aí tem coisas que você vai ter que espernear. Coisas que você vai ter que... É quando eu falar sobre o que é aqui está bom para você praticar essa cena. Fica de pé em nome de Jesus. E aí? Espero que você tenha abrido seu entendimento nessa noite. A oração. Tem tipos e tipos de oração. Tem oração de intercessão, tem oração de adoração, tem oração de entrega, tem oração de renúncia. Tem vários tipos de oração. Mas o que você precisa entender para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, esses 3 tipos de oração tem que ser constante, tem que ser praticado todos os dias na sua vida. A oração do clamor é você se jogar diante do Senhor, colocar diante dele o seu desejo mais profundo do seu coração, você colocar diante dele as suas necessidades. Eu quero perguntar para você, eu queria que você fechasse seus olhos.
quero perguntar nessa noite: tem algum desejo profundo no seu coração nesses dias? Qual é o desejo profundo do seu coração que você gostaria que o Senhor fizesse? Ou você está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade no seu coração? Alguma coisa que está tirando a sua paz, tirando a sua alegria? Que você precisa urgentemente de uma resposta. Essa semana eu tive... Abre os olhos um pouquinho, olha para cá um pouquinho. Quero testemunhar para você. Essa semana eu tive uma experiência poderosa de resposta de clamor ao Senhor. Estou clamando a Deus nesses dias por algumas coisas. Mas clamando mesmo, a minha já não estou mais na oração de clamor, a minha já está na súplica. Eu estava no meu trabalho essa semana e Gabriel está de prova aí, o Johnny também. Eu estava lá no meu escritório, no meu quartinho que eu tenho lá no meu lava-rápido. Estava orando. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção para isso. Quando eu acabei de orar, me chamaram. Aí eu abri a porta, um pastor amigo meu, profeta de Deus, chegou e veio conversar comigo. Eu estava passando por aqui, passei aqui para te ver e tal. Comecei a conversar com ele. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está trazendo a resposta para mim? Eu não vou falar nada para ele, só vou pedir para ele orar. E aí, pedi para ele orar para mim, já quase na hora dele ir embora, pedi para ele orar para mim. Ele começou a orar. Primeiro ele pegou a palavra, a Bíblia, falou, presta a Bíblia para mim. Aí ele pegou a Bíblia, abriu lá a Bíblia, abriu aleatória a Bíblia. Aí começou a ler. Aí ele falou para mim, você está pedindo isso para Deus? Eu falei, estou. Ele falou, então Deus manda dizer para você que está trazendo a resposta da sua oração. Aleluia. E aí ele foi orar para mim. Quando ele começou a orar, ele começou a falar em línguas, ele começou a profetizar. E aí ele começou a falar tudo que eu tinha falado em oração, Senhor, tudo que eu tinha pedido em oração, Senhor. Cada um dos itens que eu coloquei diante do Senhor, ele trouxe uma resposta do Senhor para mim. Aleluia. Glória a Deus. Falou, ó, Deus está tocando nisso. Olha, o Senhor falou que você ora por isso. O Senhor está... Irmãos, foi uma resposta poderosa de Deus para mim aqui. Ele falou para mim assim, o Senhor está me falando que você está inquieto. Que você, por estas coisas aqui, você está com o coração inquieto. O Senhor manda você se acalmar. Porque Ele está no negócio, Ele vai fazer. Já está fazendo. Eu estava orando, falando assim, a semana inteira orando, falando assim, Senhor, libera os teus anjos. Libera os teus anjos. Libera os teus anjos para trabalhar ao nosso favor. Libera os seus anjos. E Ele falou para mim assim, o Senhor está liberando os anjos para trabalhar ao seu favor. Aleluia. Resposta. O que isso faz? Aumenta a fé. Traz paz. Traz uma convicção dentro do seu coração. Traz uma certeza de que Deus é com você, de que Deus está ouvindo, de que você não está sozinho, de que Deus se preocupa com você, de que Deus responde a sua oração. Mas para isso, tem que ter o clamor. Para isso, tem que colocar diante de Deus os seus desejos e as suas necessidades. Então agora feche seus olhos. Olha aqui para mim. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor agora. Hoje você começa aqui a encontrar a resposta do Senhor para muitas coisas na sua vida. Amém. Aleluia. Hoje você vai começar
Se você ter uma vida de oração, de clamor, de busca, você vai começar a ter respostas de Deus. Você vai ver Deus agir na sua vida através da oração. Se há alguma necessidade, é hora de você clamar por elas. Há desejos profundos aí que você lembra, já comece a colocar agora. É nesse momento. Coloque com intensidade diante do Senhor, seu coração agora. Comece a orar. Não quero que você cante, eu quero que você ore agora. Agora é hora de clamor. Não existe clamor de boca fechada. Clamor tem que abrir a boca, tem que orar com intensidade, orar com inteligência, orar com razão.